O programa CCBB Educativo é desenvolvido pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E desde o início da pandemia, realiza um programa híbrido com grande parte das ações online. O programa tem o apoio do Banco do Brasil e patrocínio da BBDTVM. Gente, prazer, sou Milton Lira, estou como coordenador pedagógico do educativo aqui do CCBB de Belo Horizonte. E hoje, nessa ação que se chama Transversalidades, a gente tem a honra de receber a Ellen Ferreira. E expectativa ótima de estar aqui junto com você, Ellen. Prazer enorme. E agora chegou o momento de fazer uma pequena apresentação, é mínima mesmo, portanto, de coisa, né, e ações que a Ellen Ferreira está envolvida, né? É uma breve apresentação aqui. Vocês vão ver a potência, né, de Ellen na fala dela, no que ela apresenta para a gente. Mas a Ellen, ela é educadora nos anos iniciais do ensino fundamental. Ela atua intersetorialmente, tem algumas palavras que embolam mesmo a minha língua, gente, não tem como. Ela é articuladora cultural e co-criadora da iniciativa Arte Educativa Pretinhas Leitoras. Também a presença das Pretinhas Leitoras esteve no Educativo, né, algum tempo atrás, e tem registro dessa ação no Múltiplo Ancestral. Para quem tiver interesse, as Pretinhas Leitoras fizeram a leitura do livro Betina, da Nilma Limo. Aí é só acessar também o nosso site para ter acesso, né, a esse conteúdo. Ellen, peço a você agora que apresente, né, o que você vai compartilhar com a gente. Mais uma vez, queria agradecer a sua presença, né? Para a gente é uma honra receber você aqui. E logo depois, né, assim, das meninas estarem presentes com a gente, aí ter a sua presença aqui, né, colocando essas camadas dessa construção, dessa ação tão linda, né, que é as Pretinhas Leitoras, a gente vai ser muito bom ter contato, né, com essas camadas que você vai apresentar para a gente. Prazer em recebê-la aqui. Com você, Ellen. Muito obrigada, Milton. Obrigada ao CCBB. Eu fico muito feliz e honrada em estar nessa tarde conversando com vocês. Para mim, realmente é muito importante poder estar aqui, sabendo que eu vou falar hoje sobre sonhos, sobre utopia, discussões que são muito bonitas e, por vezes, colocadas no campo do imaginário e do irreal, mas eu não posso deixar de dizer que a minha presença num veículo como esse também foi sonhada um dia por pessoas que jamais, em outros tempos, poderiam estar aqui. Então, fazendo valer a oportunidade dada pelos meus ancestrais, por todo o movimento negro que há tanto tempo vem se organizando para que nós possamos compartilhar as nossas angústias, as nossas possibilidades de sonho, de estratégias com as demais pessoas. Eu digo que realmente me enche o peito de alegria poder falar com vocês hoje. E agradecendo, então, a todas as pessoas que estão chegando, dando as boas-vindas direto aqui do Rio de Janeiro. Como eu disse aqui para os nossos colegas que estavam fazendo teste, os dias aqui no Rio estão muito nublados, e eu espero que o nosso encontro de hoje possa aquecer os corações, possa trazer colo para o povo brasileiro, que nesse momento precisa pensar em estratégias, sobretudo de esperança, para a gente retomar as nossas vidas de uma maneira mais propositiva, sobretudo buscando justiça social. Eu me chamo Ellen Ferreira, como o Milton muito bem colocou,
e trazendo a importância, né, de mulheres pretas falarem nome e sobrenome, como Lélia Gonzalez diz, porque isso é uma conquista. Então não é a conquista ideal, né? Na conquista ideal a gente teria acesso aos documentos que de fato mostram as nossas origens, de onde nós fomos enquanto pessoas tiradas, desterritorializadas para vir para cá, para esse país. Mas enquanto brasileira que sou também, essa também é a minha identidade, eu me sinto muito feliz de poder compartilhar a partir do meu nome a minha história. E quando fui convidada pelo CCBB para conversar com vocês, eu achei muito importante fundamentar um pouco mais sobre o que é a iniciativa Pretinhas Leitoras. As pessoas que, porventura, não conhecem, provavelmente conseguirão ter um acesso e uma melhor compreensão acessando posteriormente as redes sociais do Instagram, Facebook, YouTube, procurando por @pretinhasleitoras. E vocês vão ver que é um canal onde 2 crianças negras apresentam literaturas, sobretudo com um viés de narrativas que abordam questões afro-brasileiras, questões afetivas protagonizadas por pessoas pretas e também num contexto abrangente a outras raças, e a gente vai falar também da literatura indígena. Mas, de fato, Pretinhas Leitoras ele se debruça sobre a importância das literaturas negras na concepção de infância, cidadania, autonomia dos indivíduos. E aí eu achei importante trazer para vocês um pouco de como foi essa caminhada e de como se dão as pesquisas em educações, em territórios, que a equipe do Pretinhas Leitoras vem desenvolvendo para que o nosso projeto ele possa cada vez mais estar afinado com as demandas que, sobretudo, são demandas por liberdade, que a gente percebe serem emergentes e insurgentes nos lugares por onde a gente passa, nos lugares nos quais nós atuamos e, sobretudo, de onde a gente vem. E aí eu apresentei o tema Revisitas Identitárias, numa perspectiva de compreender que a nossa identidade, como diz o próprio Paulo Freire, né, ela está em processo, nós somos seres inacabados, nós somos seres que estamos ainda e sempre construindo novas aprendizagens, pensando novas possibilidades, sendo forjados no diálogo com o outro. E, como o Heráclito falou, como tantos outros pensadores falavam, nós não somos os mesmos. Nós olhamos para algo que vivenciamos e sempre olhamos de formas diferentes por diversos motivos. Então, as revisitas que foram feitas nesses espaços onde inicialmente eu me forjo enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto criança, elas vão sendo olhadas no decorrer do tempo e a gente vai percebendo a partir dessas análises demandas outras e novas possibilidades também de inferir nas realidades e pensar possibilidades de solucionar questões que para a gente são muito importantes. E eu também localizei esse olhar a partir da pequena África. E o Luiz Antônio Simas, ele fala em alguns dos seus livros mais recentes, o Simas ele vem escrevendo muito, né? Escreve muito sobre o Rio de Janeiro, e aí ele fala sobre a pequena África, ela não existe sozinha, né? Não existe uma pequena África. Há várias pequenas Áfricas, eu vou falar aqui do território do município do Rio de Janeiro, há várias pequenas Áfricas que se espalharam pela cidade em função das desterritorializações, em função da industrialização, do comércio, das necessidades dessas pessoas pretas em conseguir seu alimento, conseguir trabalho. Muitas foram deslocadas e, com eles, os seus corpos, né, foram sendo levados para outros espaços, e nesses outros espaços eles continuaram
realizando seus atos culturais, realizando as suas possibilidades de estarem ali aquilombados, e isso fez com que diversas pequenas Áfricas, centenas delas, fossem espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. Eu vou falar de uma dessas pequenas Áfricas, né? Então, eu ouvi, a gente tem aqui entre nós uma pessoa que também está pesquisando sobre pequenas Áfricas, né? Pequena África. E aí uma das coisas que eu acho importante pontuar é isso, né? O Simas traz, e eu acho importante esse olhar. E tem outros também, tem outros olhares sobre a pequena África que são interessantes, o próprio Heitor dos Prazeres vai falar sobre isso. Então, eu considero que, para essa abordagem que eu vou fazer, eu vou trazer o Simas falando desse nosso deslocamento de corpo-mundo no espaço, né? E vou localizar a minha vivência no Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil. Sei que há controvérsias, mas a gente segue sustentando essa responsabilidade, né? Esse grande território histórico de grande importância para o Brasil e para o mundo. O Morro da Providência ele fica localizado na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa, conhecida como a primeira favela ainda de pé no Rio de Janeiro. A gente teve outros morros, o próprio Morro do Castelo, que ficava numa zona central da cidade, mas que foi derrubado, e o Morro da Providência, então, ele ainda se estrutura nesses seus 114 anos de existência. É uma favela, né, que foi ocupada por pessoas que estavam nessa parte da cidade servindo aos caprichos, enfim, as questões de possibilidades de vida, de trabalho, né, de algum dinheiro para sobreviver da corte, enfim, de toda aquela ideia ali de império. A gente estava ainda se estruturando enquanto cidade. E ele também é ocupado por conta de uma promessa do Estado para que, na Guerra de Canudos, aqueles combatentes, quando voltassem, né, sendo vitoriosos, teriam suas casas. E aí nada disso acontece, né? Olha só, há muito tempo o governo vem enganando a população e eles acabam ocupando aquela região. E é muito interessante falar sobre esse momento da ocupação, porque quando eles chegam no território da Providência, as famílias pretas, elas estavam ali na base da favela, né? E favela, uma das origens do nome tem a ver com uma planta, né, característica da região, enfim. Mas as pessoas negras ocupavam a base daquele lugar. E aí, com a chegada desses soldados, eles são coagidos a subirem para as zonas de difícil acesso da comunidade. E quando vocês forem na Providência, eu convido todos vocês a irem, depois vou falar como vocês vão e vão passear por lá, vocês vão perceber que nas ladeiras do Morro da Providência há, assim, grandes casas, e majoritariamente são pessoas brancas e portuguesas que são donas dessas casas. O povo preto que ocupou esse primeiro lugar, ele está lá no alto do morro, onde você realmente percebe uma diferenciação de casas, né, das estruturas das casas. As casas, elas não contam com reboco, não contam com boas pinturas, as casas, você percebe que elas são mais precárias, né? E a gente começa a perceber ali, há muito tempo, o quanto que essas pessoas pretas, mesmo ocupando primeiro, mesmo estando ali nos seus territórios que antes não eram vistos ou quistos, quando elas são colocadas diante de pessoas que têm poder na sociedade, sempre a gente vai perceber esses esquemas de opressão. Então, eu sou uma pessoa oriunda do alto do Morro da Providência. Isso faz toda a diferença para vir falar com vocês. Até porque saiu recentemente nos jornais e revistas, né, que a saúde virou um dos novos pontos, um dos 45 pontos mais descolados do mundo, para a gente poder participar ali nos rolês da tarde. E isso só aconteceu agora, depois que os brancos ocuparam aquele espaço, porque a Saúde é um bairro vizinho a Gamboa, e eu nunca pude, na minha adolescência, na minha juventude, ficar naquele lugar, porque era um lugar
é visto como inapropriado, marginalizado, uma zona de prostíbulo, e nós nunca podemos usufruir daquele espaço. Acho isso muito interessante de falar, porque a gente começa a ver os interditos que nós sofremos desse Estado estruturalmente racista para acessar aquilo que era nosso, nossas próprias histórias, o nosso próprio espaço no mundo. Então, eu venho trazendo esse olhar no texto, e a ideia é pensar em como que, mediante a tantas invisibilizações e a uma estrutura onde o nosso Estado, por vezes, vai apagando o nosso protagonismo das salas de aula, dos espaços de museus, das bibliotecas, como que ainda assim a gente consegue persistir em projetos de liberdade que são aliançados com as nossas histórias. Onde nós encontramos essas histórias? Onde elas estão? Por que elas nos movimentam? Por que elas nos movem a pensar a liberdade, ainda que estejam tão escondidas? Então, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essas minhas revisitas, e sobre como a gente se construiu ali de forma coletiva com as pessoas da nossa comunidade para pensar o Pretinhas Leitoras. Então, seguindo nessa conversa, eu falei para vocês do meu nome, do meu sobrenome, né? Eu sou filha da Eve e do Nonato, meu pai e minha mãe são pessoas que vieram de outros estados para o Rio de Janeiro e ocuparam ali a região do Morro da Providência. Eu nasci no Rio, nasci na Promatre, né? No hospital que não existe mais, localizado ali também na Gamboa, e fui criada no alto daquele espaço, no alto do Morro da Providência. Não tive a possibilidade de acessar o morro, então eu acessava a minha casa, aquele espaço de ida e volta para a escola, e não acessava mais nenhum outro lugar. A Providência, ela, por muito tempo, foi um morro que foi relegado ao próprio povo. Então, o povo, a minha comunidade, cuidava daquele espaço. Hoje você vai à Providência, vê o chão pavimentado, mas assim, eu peguei o chão sendo batido com terra pelas pessoas que moravam lá. E isso sinalizava para mim uma preocupação que eu percebia quando criança que nós precisávamos ter. Então, eu tinha uma noção de pertença apurada em função dos trabalhos realizados pelos meus pais no lugar onde eu morava. E quando eu falo disso, eu não falo para vocês de uma noção ensinada, eu falo disso de uma noção vivenciada, eu experienciei isso. Eu experienciei a preocupação dos homens mais velhos da minha comunidade com o chão, com as casas, com os postes de madeira que eles mesmos consertavam. Eu entendi que existia ali uma grande rede onde todo mundo era necessário para a manutenção daquele espaço. Eu desconhecia, muito nova, assim, eu não conseguia identificar serviços ou outras manifestações de entrada do Estado em prol de nós, enquanto moradores. Médicos, nós tínhamos um posto de saúde, mas vocês sabem, as pesquisas apontam, não é novidade que a população negra não acessa o sistema de saúde como deveria para se cuidar. E a gente está falando disso não por uma questão de não querer, mas de rechaço, porque nós tivemos no Brasil uma medicina extremamente elitista e racista que, por vezes, nos excluiu da oportunidade de cuidar dos nossos corpos. Então, eu sou de um Morro da Providência, onde nós bebemos muito chá de uma planta chamada saião com leite para combater resfriados e gripes. Né? Tomamos muito chá de boldo por conta de dores estomacais. Então, assim, eu vivenciei isso. Eu tenho 32 anos e
Fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque eu percebo que é ainda uma cultura que resiste. Temos diversos apontamentos quanto a isso. Não acredito que nós tenhamos que, por exemplo, dizer de forma romantizada que isso é maravilhoso. Eu acho que é maravilhoso quando a gente pode optar, né, entre fazer o chá e ir ao hospital, sabendo que a gente pode ir ao hospital e ser bem atendido. Mas eu penso na importância de compreender o quanto esses saberes eles ainda são colocados e que eles não podem ser, de maneira alguma, subestimados, porque eles garantem a vida de populações no nosso país. E, sobretudo, nessas metrópoles, que a gente olha e fala, mas são grandes metrópoles, as pessoas têm muito acesso, e a gente não tem. A gente sofre um interdito social muito grande quando estamos nessas grandes cidades do nosso país. Então, apesar de estar numa região central, nós percebíamos ali um interdito. Então, eu vivia da escola para casa, quando eu conseguia chegar em casa, quando nós não éramos invadidos por questões de violências urbanas outras, né? Então, a entrada da polícia, o tiroteio, o tiro no poste que apaga a luz, né? Isso é uma prática, isso não acontece ao acaso. Quando não, a gente fazia essa rota. E só essa rota. E eu, infelizmente, não pude experienciar muito, conhecer a minha comunidade, andar na Gamboa, andar na Saúde, né? No cais ali da Imperatriz, que agora vocês sabem, né? A gente conseguiu, depois de muita luta, compreender aquele espaço como um dos espaços que precisa ser preservado, porque é patrimônio mundial. A gente tem ali o cais onde chegaram os nossos ancestrais de maneira extremamente covarde, e eu não sabia. Então, a população que não mora naquela região tem acesso às notícias que a gente demora muito para ter, demorou muito tempo para ter. É sobre essa demora que eu gostaria de trazer aqui um questionamento, uma preocupação, porque quando eu entro na academia, eu vou fazer essa revisita depois, mas quando a gente entra na academia e se depara com a pesquisa, existe uma grande tormenta interna, porque o tempo que a gente para pensar a pesquisa é um tempo que a gente está perdendo pessoas que a gente não vai recuperar. Às vezes, os nossos orientadores, professores, professoras, eles não compreendem a nossa pressa. O Emicida diz, né, que por vezes ele escreve como se ele fosse morrer. A gente pesquisa como se fosse morrer. A gente pesquisa, a gente quer criar coisas, porque de fato nós estamos morrendo. Então, esse tempo, esse lapso imenso, né, que vai se formando, vai trazendo uma angústia muito grande e vai mostrando que essas informações tão cruciais para a nossa vida, sobre acesso, sobre medicina, sobre educação, elas precisavam chegar um pouquinho antes. E fazendo esse olhar para a memória, conhecendo um pouco de quem eu sou, é que eu começo a me questionar o porquê que algumas informações elas não chegavam para a gente enquanto criança, enquanto adolescente, para que nós pudéssemos entender como é que acontece esse jogo de privilégios no Brasil, do qual nós não fazemos parte. E porque também, que eu acho que é uma questão importante para se pensar a infância, a vida, para a gente, não é tão defendida quanto a morte é. Existe uma defesa da morte voltada dos nossos corpos, que é uma defesa social, e que é apresentada para as infâncias periféricas, negras, pobres, femininas, como uma regra. Veja bem, a culpa por não morrer dentro de casa ou quando compro o pão é totalmente minha, quando, na verdade, a mim deveria ser assegurado o direito de viver. Então, essas informações, essa distância temporal entre o conhecimento que outras pessoas de fora desse território dominam, ou dominam em partes, né? E a gente não, ele foi me suscitando alguns incômodos. E aí, voltando na infância, quando a gente fala de acessar a escola, acessar a casa, eu passei por um episódio, quando eu tinha 7 anos de idade,
e eu estava no terceiro ano, que antes era a segunda série, uma professora minha falou assim para mim, Ellen, cadê as suas amigas? Não estão vindo para a escola. Eu falei, olha, professora, elas não vieram, elas estavam tomando conta dos irmãos e tudo mais. E aí minha professora fala assim, mas elas vão reprovar. Você fala com elas para virem para a escola. E aí eu vou para casa, um chão, gente, uma ladeira, meu Deus do céu, eu adoro a Providência, mas quanta ladeira. E aí eu subi aquilo tudo, cansada, sempre fui uma criança gorda, né, e sempre assim, subindo cansada. Eu lembro muito dessa dificuldade de acessar a escola, né, dessa escola que para a gente não era acessível, não estava próxima da nossa casa, e não ficava no morro, né? A escola mais próxima, ela fica numa pequena entrada, mas a comunidade até os dias de hoje ainda não tem uma creche, não tem uma escola lá dentro, as pessoas precisam descer mais de 300, 400 degraus aí para levar seus filhos para outros espaços escolarizados. Então, naquela época, eu fui perguntar para as minhas amigas por que elas não estavam indo. Veja só, hoje eu fico pensando, por que eu simplesmente não olhei para o lado e falei, elas vão reprovar? Porque as memórias daqueles homens batendo o chão do lugar por onde eu passei, elas me faziam perceber que eu também tinha que me importar com aquele restante de mundo no qual eu vivia. E eu fui perguntar para as minhas amigas. E as minhas amigas diziam assim, minha mãe foi trabalhar, eu tenho que ficar com os meus irmãos. A minha mãe pediu para eu trabalhar, eu vou vender uma bala, eu vou lavar uma roupa, eu vou fazer faxina. Eu tinha 7 anos, eu era filha única, meus pais trabalhavam no supermercado, eu tinha uma casa própria, eu tinha um espaço para mim, e as minhas amigas não tinham. Viviam em cubículos, viviam em pequenas casas que não tinham janelas. Um dos espaços de lazer daquela viela onde eu morei, a Travessa Verônica, era a minha casa. Então, eu começo a ficar muito preocupada e penso em fazer uma escolinha para passar os trabalhos que a professora passava para mim na escola para as minhas amigas. Eu ia ser uma mediadora. Então, com 7 anos, meu pai resolve botar um bico de luz numa laje inacabada. Eu abro os portões às 7 da noite, as crianças entravam e a gente começava a fazer o que a gente chamava de escolinha. E ali a gente ia passando um pouco do que foi discutido na escola, óbvio, do meu jeito de criança. Eu acho que eu passava mais coisas do recreio do que, de fato, do conteúdo programático. E eu acho que isso era muito melhor. E aquela vontade de seguir numa profissão onde eu pudesse conectar as pessoas e pensando que os meus amigos não ficariam para trás, fez com que eu chegasse até aqui. E uma observação que eu quero fazer é o quanto que essas meninas dos anos 90, que a gente estava discutindo o ECA, que o ECA já estava instituído, inclusive, elas seguiam sendo alijadas do direito à educação para se responsabilizar, né, nessa rede que não existe, é uma rede extremamente injusta, de cuidados com a sua família, porque elas precisavam ajudar suas mães na garantia básica de alimentação. E eu acho importante falar isso, porque o Brasil voltou para o mapa, né, da miséria, mais uma vez. O que a gente está vendo, a gente já viveu, é algo que precisa seguir nos preocupando muito, precisa seguir nos incomodando, porque isso impede o desenvolvimento de pessoas, de vidas e do país como um todo. Pessoas simplesmente elas não podem viver. E era o que acontecia com minhas amigas naquela época. Então, quando a gente vai pensar uma educação que se pretende ser plural, a gente precisa considerar os olhares das infâncias, sobretudo das infâncias que estão nas periferias, porque há muito tempo nós mesmas forjamos estratégias para sobreviver a um Estado que nos invisibiliza, nos mata e nos põe diretamente no estado permanente de Maafa, num estado de extermínio que não tem fim e que nos mata de diversas formas e maneiras, e inclusive em vida na sociedade brasileira. Então, quando eu falo da minha infância, e vou aqui depois apresentar um pouco da infância das minhas filhas, eu quero trazer que há infâncias com grandes contribuições em todos esses territórios e que seguem sendo invisibilizadas nos espaços escolarizados do nosso país.
por conta de uma hierarquização de saberes, que é extremamente racista, né? Que tem a ver com questões de classe, de dominação social, e que estão acabando com as nossas perspectivas de vida, acabando com as infâncias e com as juventudes dos nossos adolescentes. E eu acho importante falar sobre isso, porque é óbvio, num país como o nosso, onde a gente está percebendo perder a nossa juventude para trabalhos, aliás, para ocupações com um fundo escravocrata absurdo, né? Onde os nossos jovens estão pedalando horas a fio durante o dia e ficando cansados, se colocando entre carros e caminhões para sobreviver, não tem como a gente não abordar que, de fato, eles estão angustiados e depressivos. A gente não tem conseguido apresentar perspectivas para essa juventude. E essas perspectivas, elas precisam estar ligadas àquilo que eu, você e todos nós precisamos ter em mente, que é a liberdade dessa nação, sobretudo dessas nações pretas, dessas nações indígenas que estão sendo atacadas covardemente há séculos e agora também mais do que nunca. Então, assim, estar falando sobre sonho, sobre pretinhas leitoras, é estar em diálogo permanente com as questões que nos atravessam a vida e que, de maneira interseccional, nos oprimem, nos excluem e nos matam. E nos matam. E podem, inclusive, matar a possibilidade de protagonismo e vida de quem está por vir. A gente fala muito de desenvolvimento sustentável a partir de uma perspectiva do meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente somos nós, mas ainda é uma visão muito voltada ao externo. E eu fico pensando se a gente tem parado para pensar desenvolvimento sustentável para as nossas identidades, para o nosso eu, para quem nós somos enquanto pessoa. Porque nós estamos numa necropolítica onde viver virou uma questão meritocrática, né? Onde o mercado regula quem vive e quem morre. Isso não é de agora, mas parece que existe uma grande aceitação disso. Então, pensar a memória, sobretudo, é olhar com carinho, com empatia, para aquilo que nos forjou na infância. Inclusive, para os privilégios que muitos tiveram, questionando-se os motivos que os levaram a ter tanto numa sociedade onde a maioria tem quase nada. Procurando de maneira honesta, antes de se propor a ser antirracista, reconhecer isso que dizem que não existe na sociedade brasileira, que é o racismo. Afinal de contas, nós estamos vendo uma sociedade muito engajada a quase que negar, muito mais a negar do que enfrentar, algo que de fato trouxe diversas dores que não se estancaram, sangrias que não se estancaram da nossa sociedade e que ainda enlouquecem e adoecem as populações que aqui residem. E aí, quando a gente vai trazer o Pretinhas Leitoras, as pessoas falam comigo, mas que legal, elas leem livros, que interessante, todo mundo lê livro. A gente não está falando só de livro. A gente não está falando de livro. Até porque sempre existiram livros. Nós sempre tivemos muitos livros. Eu não acredito numa educação que leia qualquer coisa como forma de estratégia de emancipação do todo. Porque não é sobre isso. Não é sobre o que você lê de maneira conteudista e acumuladora. A gente não está numa disputa dessa. É sobre o que você sente e sobre o que você é capaz de sentir quando as dores do outro não estão diretamente ligadas às suas, mas que ainda assim importam. Então, o Pretinhas, ele vai sensibilizar esse trabalho literário a partir das discussões do território. Então, eu fiz esse retorno para falar desse espaço que a gente não conseguia acessar no todo,
desse território físico, geográfico, onde nós tínhamos muitas dificuldades de acesso a serviços que são básicos e que, se eu não consigo acessá-los de maneira fácil, rápida, para mim, eles acabam me sendo negados. Se eu tenho que apelar para um chá porque eu não consigo chegar no hospital, isso é uma questão de não acesso, né? Então, a gente vai falando sobre essa memória, e eu construo essa memória com vocês a partir dessa costura territorial, de todos os interditos, dificuldades e obstáculos que morar naquela comunidade me trouxeram enquanto mulher, enquanto menina preta, que não acessou a cidade do Rio de Janeiro, que é inadmissível, assim, né? Com tantas opções que dizem que a gente tem, a gente não conhecer e a gente não se sentir parte. Então, é pensar o lugar das pequenas Áfricas dentro de uma grande pequena África, né? Porque ali dentro daquela região existiam outros coletivos que estavam também se costurando para poder oportunizar uma vida digna para a sua população. E aí, quando a gente vai falando disso, eu vou constatando com vocês essa invisibilidade, as invisibilidades, sobretudo, das crianças nas escolas. Quando você chega nas escolas da Providência, você vê as crianças desenhando a Providência. A professora fala, desenha a Providência. As crianças nunca desenham a favela, elas desenham a vista que elas têm de lá. E a vista da Providência, Milton, é para a zona sul do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue ver de longe o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a praia do Flamengo, a enseada de Botafogo lá embaixo. Do outro lado, a gente consegue ver a Ponte Rio-Niterói. Tudo extremamente distante da gente. E é isso que é representado no mural da escola. E qual era a educação que eu tive nessa época? Olha, se você quer morar nesse lugar, você precisa estudar para sair desse. Porque se você quer crescer, você quer continuar morando no morro? Você quer continuar morando no lugar que tem tiroteio? Não, você quer morar em Copacabana, você quer morar no Flamengo, você quer morar na Urca, você quer ter um tênis de marca, você quer poder comprar esse tênis de marca, você quer... Veja, essa era a educação que eu tinha. Como é que eu posso falar para vocês que, enquanto criança, ter um cabelo Black Power iria ser bonito? Se só tinha cabelo Black Power quem estava dentro da favela, mas para eu ser alguém, eu precisava ser alguém que estava fora da favela, que inclusive eu nem sabia exatamente como era essa pessoa. Mas eu não podia ser como os meus pais. Essa invisibilização e essa construção de auto-ódio, ela é sistêmica no nosso país. Isso não tem a ver com uma professora que ensina errado. Isso tem a ver com todo um currículo que precisa ser constantemente questionado, porque ele também atuou como uma arma que potencializou o racismo no Brasil. E o racismo vem também desses atravessamentos. E aí as pessoas mais velhas podem falar assim para mim, mas o que tem você sonhar com algo melhor? Nada. Por que eu não posso sonhar com algo melhor para mim e para os meus que vêm comigo do lugar de onde eu venho? E por que esse algo melhor não pode ser no território onde eu atuo, que, inclusive, é um dos territórios com a especulação imobiliária lá em cima, que as pessoas estão loucas para a gente sair para elas poderem ocupar com as suas mansões? Então, precisamos pensar de maneira mais aprofundada o quanto que as relações raciais no nosso país impedem as nossas infâncias e as nossas juventudes de construírem possibilidades de um país, de fato, aliançado a uma cidadania que busca justiça social. Às vezes, estamos também fomentando isso quando a gente fala do lugar meritocrático que nunca existiu para a gente e para ninguém. A gente não pode deixar de dizer que, enquanto estão questionando ainda a questão de acesso universitário por cotas, a lei do boi vigorou por muitas décadas.
né, que era justamente uma lei que se voltava ao acesso de filhos de fazendeiros à universidade. Vocês pesquisem aí, quem não tiver tido contato com a lei do boi, dá uma pesquisada para vocês verem o que era cota no Brasil. 50% das vagas. Sem prova. Era só ser filho. Então, a gente não pode fingir, e aí eu trago a Nilma, né, Milton, que fala do cinismo social. A gente precisa combater o cinismo social brasileiro. Sabe aquilo que a gente comenta? A falta de vergonha na cara? A gente precisa combater isso. A gente precisa dizer para as pessoas que elas estão sendo incoerentes e mostrar por A mais B os motivos disso, né? Para que nós possamos, enquanto populações historicamente saqueadas, ter uma esperança de viver num país um pouco mais justo. E aí, dentro dessas articulações de Maafa, de extermínio nas quais a gente vive, eu penso que o que nos colocou aqui hoje foi, de fato, e eu sei, eu sinto isso, o nosso grande... a gente tem uma grande aspiração pela vida, e eu costumo dizer que o povo preto tem um trato de amor com a existência. E eu acho, Ellen, que só o amor dá conta de explicar o que a gente fez até hoje para continuar existindo nesse país. O amor pela liberdade, o amor pelos nossos corpos, pela nossa história, que forjou diversas estratégias para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. E aí, é pensando nesse amor que eu gostaria também de trazer as maneiras que o Simas fala disso, a gente gingou para poder fazer o saber chegar aqui. As maneiras que a gente teve como os grandes, né, como o Malandro, como o seu Zé Pilintra, de ter que forjar o nosso corpo, como na capoeira, para fazer com que nós pudéssemos juntos estar pensando outros caminhos, outras possibilidades de existência, né? Como Krenak diz, para te levantar esse céu que se ruiu, caiu sobre as nossas cabeças. E uma dessas maneiras é pensar na importância desse corpo infantil enquanto quilombo. E Beatriz Nascimento traz isso para a gente quando ela diz, né? A terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando estou, eu sou. Reconhecer a importância desses corpos que desde a infância acumulam saberes, que não estão nos livros didáticos, que ainda não estão nos murais das universidades, das escolas, nas pesquisas, mas que estão na maneira que a gente sorri, na forma com a qual a gente se coloca na roda de jongo, na roda de samba, como, claro, o lugar do divertimento, acho que a gente não pode esquecer disso. A vida não é apenas a militância, a vida é, sobretudo, a militância pela vida, né, pela existência, mas a gente também vive, a gente também tem o direito de existir e ser, mas pensar que isso também nos garante vida justamente porque tem ali em seu íntere uma aliança com aquilo que a gente já vem buscando há muito tempo, que é o direito de sermos livres. E acho que é por isso que pulsa tanto o samba. É por isso que pulsa tanto a roda de jongo na gente, porque os tambores, né, parece que eles anunciam algo que a gente está esperando há tanto tempo. E pensar nesses corpos infantis como grandes potências, como crianças que precisam ser acolhidas e amadas, reconhecendo seus saberes, e também trazendo para elas um espaço seguro para que elas coloquem como é que elas lidam com as suas responsabilidades, porque há diferentes tipos de infâncias no nosso país. Não existe uma só. Existe um modelo de infância idealizada pela burguesia, uma infância que inicialmente é vendida como uma infância segura, né, protegida, mas que ela não existe em diversos espaços do nosso país. E que a invisibilização dessas múltiplas infâncias faz com que a gente não aborde as violências que elas sofrem. Porque se existe um modelo de infância que é protegida, que é feliz, que brinca no parque, que sai na rua com pai, mãe, branco, hétero, cisnormativo, né? A gente não precisa falar
da homofobia, a gente não precisa falar do racismo, a gente não precisa falar das questões de violência sexual que essas crianças sofrem. Esses corpos, que não são entendidos como padrões, eles seguem sendo corpos que precisam, desde muito cedo, forjar estratégias para resistir a um Estado que vem cinicamente se aproveitando da fragilidade de suas existências. E não é novo no nosso país. Se você olhar, e aí eu convido vocês a sempre fazerem esse movimento a partir dessa concepção do Andícra de Sankofa, de olhar para trás, com o pé no chão hoje, olhar para trás, vocês vão ver que é cultural no nosso país o abuso desses corpos. Então, não é sobre não discutir as questões de gênero e raça, é sobre garantir os privilégios de muitos desses violadores e sobre também impossibilitar a oportunidade de criar estratégias para a gente poder enfrentá-los e assim defender as nossas infâncias de uma maneira mais organizada, integral, justa. Então, pensando nesse lugar de que essas infâncias são diferentes, de que elas carregam saberes, de que, por vezes, elas não tiveram acesso a informações que lhes são cruciais, que lhes são importantíssimas para a defesa de suas vidas, mais do que dizer para ela discar o 100, dizer os motivos que podem levá-la ao disque 100, né? Quais são, o que acontece. Eu nunca ouvi isso, a gente vai botar uma campanha no ar do Disque 100 sem falar o que causa a violência que te faz ligar para o Disque 100. A gente não pode mais falar sobre o corpo. Inclusive, a gente nunca pôde. Historicamente, o Brasil ele controla, né? Controla os nossos corpos. Eu falo muito de mim quando eu converso com vocês sobre o mundo, porque vocês viram aí a imagem de Anastácia. Nós tivemos instrumentos que foram utilizados para fechar a nossa boca. A gente está aprendendo agora, coletivamente, como se organizar estrategicamente para poder falar, porque isso nos foi tomado. Então, pensar nessas infâncias, acolhendo essas infâncias aqui, enquanto pesquisadores em educação, profissionais de biblioteca, compreendendo que as pesquisas que a gente vai movimentar, elas não dizem respeito sobre irmos até essas pessoas, ajudá-las a construir algo, né? A gente precisa se despir cotidianamente dessa perspectiva eurocêntrica de salvação que não salvou ninguém. A gente, na verdade, com o aceite desses grupos, pode partilhar um pouco mais desse conhecimento que hoje a gente precisa. Porque quando começamos a vivenciar a tormenta da Covid, eu vi muitas pessoas falando que se sentiam enclausuradas, mas eu vi muitas famílias negras que percebiam outras dificuldades com relação ao seu sustento, mas que já se viam enclausuradas muito antes, cerceadas nos seus espaços, reprimidas as suas residências. Veja só, a gente está vivendo um tempo com muitos outros tempos dentro, e a gente precisa reconhecê-los até para a gente poder pensar que país é esse que a gente gostaria de reivindicar, como que nós poderíamos pensar infâncias potentes, justamente para que elas sejam, por fim, democráticas. Bom, eu estou me encaminhando para essa... Falei bastante, né, gente? A gente fala assim, não vai, a Ellen não vai falar muito. Eu hoje mesmo falei para mim que eu acordei com uma voz muito estranha. Usei aqui remédio para poder falar com vocês, mas parece que eu estou curada. Eu estou aqui falando. Mas só para me encaminhar para a gente poder fazer um intervalo, eu queria dizer um pouco sobre como que eu saio desse lugar de leve reconhecimento de uma organização social que existia na minha comunidade para me defender, para uma pessoa que compreende que existe um sistema mundial, e aí localizando no Brasil, um sistema nacional estruturado de forma racista, machista, classista, que tem por objetivo nos destruir. Isso é fundamental.
Essa virada de chave eu não consigo fazer no meu território. Eu precisei encontrar as pequenas Áfricas espalhadas no Rio de Janeiro. E eu faço essa conexão a partir da universidade, né? Eu pude acessar o ensino superior num país que ainda tinha compromisso com os jovens de estarem todos nas universidades. Eu fui uma dessas. E na universidade eu pude me aproximar de outras pessoas negras que já tinham vivências diferentes das minhas, falavam de coisas que eu não conseguia trazer de maneira lúcida ao meu consciente. Então, é no coletivo negro que eu começo a perceber que eu sofri racismo, que eu começo a entender que não ser aceito em determinados espaços também tinha a ver com isso, que o meu corpo ser usado por eu ser mulher, por eu ser tida como uma mulata, né? Era uma objetificação sexual. Então, é nesse encontro que eu começo a compreender o quanto que eu precisava entender desse sistema, mas, sobretudo, eu pude me reconhecer na fala daqueles pares. Não tem nada melhor do que a gente se reconhecer. Não tem nada melhor. De quando alguém olha para você e diz, eu passei por algo semelhante e foi assim, assim, assim. E juntos vocês pensam sobre isso. Isso foi muito negado, isso foi muito ocultado dentro da minha comunidade e hoje eu entendo que era uma maneira também de nos defender, como diversas orientações, né? Não responda ao branco, seja gentil, sempre agradeça muito por ele fazer o óbvio. Essas recomendações que foram passadas para mim, pelos meus pais, elas foram recomendações passadas a partir das vivências que eles tiveram, mas eu não sabia por que tinha que ser daquela forma. Então, eu vou começar a compreender no encontro com outras pessoas de outros territórios que trazem as suas vivências e que, junto comigo, vão produzindo ressignificações. E essas estratégias orgânicas na busca por liberdade, hoje, no território da Pequena África, elas se... e eu acho que eu posso testemunhar isso aqui. Elas se multiplicaram. Eu sou oriunda de uma favela, uma comunidade que eu não via projetos sociais na minha época, e hoje eu tenho a oportunidade de ver, de experimentar e de compartilhar com vocês sobre as suas existências. A nossa comunidade ela sofreu muitos ataques do Estado. O último foi em 2014, o último que eu digo com relação à desterritorialização. Foram tiradas mais de 200 famílias dali e seria construído um complexo de um hotel luxuoso de uma pessoa que tinha muito dinheiro no Brasil, mas teve seus bens apreendidos. E aí ela não pôde continuar com a obra. Depois vocês pesquisem sobre isso. Nós tivemos essas retiradas e nós tivemos outras questões que acabaram também fazendo com que a gente deixasse aquele espaço. A gente teve retirada de ônibus, a gente teve diversas operações policiais, incursões policiais que vitimaram muitas pessoas. Esses ataques que nós, infelizmente, no Brasil, vemos todos os dias, com a população preta, com a população indígena desse lugar. E aí, hoje, poder falar para vocês que vocês podem visitar a Providência a partir do Rolê dos Favelados, que é um guiamento feito pelo Cosme Felipsen, meu amigo que tem a mesma idade que eu, é uma alegria, né? Ele também era da minha escolinha, não estou fazendo merchan de mim professora, mas a escolinha acabou sendo um grande lugar de ideias, de possibilidades, e o Cosme, ele trouxe a possibilidade da gente conhecer a nossa favela. E isso foi muito revolucionário. Eu costumo dizer isso para ele porque, de fato, eu não conhecia o lugar que eu morava. E hoje eu tenho a oportunidade, enquanto educadora, de indicar que os professores e professoras das escolas que estão situadas naquele espaço possam subir a favela, ver as condições nas quais moram seus alunos e alunas e pensar propositivamente uma educação que não seja uma, inclusive. Educações que estejam comprometidas
com a qualidade de vida, com a defesa da existência e do bem-estar social, porque a gente só pode ressignificar a educação fazendo com que ela, de fato, possa servir aos nossos interesses e aos nossos interesses para podermos viver. A gente não está falando aqui de capricho, eu não estou falando do homeschooling, gente, estou falando de uma educação que possa pensar os direitos aos acessos, né, direitos básicos que a gente precisa acessar. Eu estou pensando numa educação que possa pleitear um espaço seguro para as meninas, para as mulheres, as construções de espaços culturais, uma educação que se proponha a pensar a vida para essas crianças, junto dessas crianças e suas famílias. Então, ter o CODME fazendo esse guiamento enquanto morador da favela é muito importante. Vocês depois procurem o Rolê dos Favelados lá e conheçam esse espaço incrível. E junto dele, a gente também conheceu Entre o Céu e a Favela, que é um projeto gerido por uma mulher, moradora da Providência, Cíntia Santana. A Lanchonete, que fica na Pequena África, ali do lado do IPN, né, que é o Instituto Pretos Novos, gerenciado pela Thelma Vilas Boas. E a gente tem o Pretinhas Leitoras, que é esse projeto que nasce de um outro recorte de infância, que é a infância, são as infâncias das minhas filhas. São as infâncias que também, desde muito cedo, se preocupavam com o que estava acontecendo ali. E é por isso que eu falo para vocês, e quando me perguntam, Ellen, o que você faz para essas meninas lerem tanto? O que você faz? Eu peço para elas lerem o mundo, sentirem o mundo. Do que a gente está precisando de forma coletiva para continuar sendo feliz? Falta brinquedo. Mas aí falta brinquedo por quê? Para quem que a gente pede brinquedo? Por que brinquedo é importante? Então, continuar sentindo, se importando, entendendo que a nossa cidadania é uma cidadania que precisa ser pensada de forma propositiva, eu acho que ainda é um caminho para a gente poder repensar a educação. E o coletivo, estar com os pares, como diz a Lélia Gonzalez, é de extrema importância. Né? E aí eu separei aqui um trecho que diz, do livro de Lélia, que é maravilhoso, por um feminismo afro-latino-americano, e ele fala o seguinte, né? Nós somos um coletivo, não aceitamos que a arbitrariedade de uma hierarquia autoritária determine as nossas decisões, mas que elas sejam o resultado de discussões democráticas. Somos um coletivo de mulheres porque lutamos contra todas as formas de violência, ou seja, lutamos contra o sexismo e a discriminação sexual. Somos um coletivo de mulheres negras porque, além do sexismo, lutamos contra o racismo e a discriminação racial que fazem de nós o setor mais explorado e mais oprimido da sociedade brasileira. Negras de baixa renda, que vivem principalmente nas favelas e nos bairros de periferia. E por quê? Porque elas são discriminadas pelo fato de serem mulheres, negras e pobres. Essa é a justificativa da gente ter um projeto feminino infantil na favela, onde o protagonismo das meninas pretas ele possa ser respeitado e reconhecido socialmente. Com isso, eu dou uma pausa para beber uma água e para ouvir vocês, Milton. Eu falei muito e eu espero não ter sido egoísta, mas, por favor, peço que você faça essas ponderações e quem mais tiver à vontade também. Enquanto isso, eu vou beber uma água e ouvir vocês. Ainda bem que você falou muito, muito bom te ouvir. Gente, agora é o momento. Quem tiver alguma questão, alguma observação, esse momento de compartilhar. Logo no começo, eu falei, né, nessa nossa roda assim, que a gente está construindo. A roda é um movimento ancestral, né? Onde todo mundo se vê. Então, quem se sentir à vontade também de ligar as câmeras, que é legal, né? A gente se vê, a gente vê a carinha de quem está aqui conversando, quem está... Ei, Tainá, Anderson, agradeço quem está abrindo as câmeras, Matheus. Isso é bom, né? A gente se olhar também. Nossa, você falou tanta coisa massa, mas tem algo que ficou assim para mim, Ellen, que é quando você fala
de abrir as portas da sua casa para as outras crianças, né? Que o direito à infância para elas já estava sendo negado, sabe? O que você faz? Você foca na escola, mas na hora do recreio, que você até ressalta, não, foi mais o recreio, mais ali o intervalo do que a aula mesmo, que é o direito à brincadeira, né? É a brincadeira. A criança aprende no brincar. Você fez isso, você garantiu para as meninas, para os meninos, esse aprendizado pela brincadeira que estava sendo negado no dia a dia, né? Isso é lindo, assim. E quando você fala do samba, né? Pô, a gente não só milita, né? A gente também vive, né? Para além da militância. E aí, muitas manifestações culturais afro-brasileiras, elas levam o nome de brinquedo, né? Quem é o praticante é o brincante, sabe? O adulto ainda, né, permanece ali com isso, que aqui ele compartilha saberes, ele compartilha conhecimento nesse brinquedo, ele enquanto brincante, né? Não é à toa que Todos os Prazeres, em suas pinturas, vai trazer as brincadeiras como tema, sabe? E é quase para fixar, sabe, na nossa mente, assim, isso é importante. Isso é importante, sabe? Isso aqui é importante, né? Para as infâncias, não só para as infâncias, mas para o adulto também. É um espaço ancestral que a gente tem que permanecer, né? Garantindo aí para os que vierem. Achei muito linda a tua fala quando tu abre a casa para as outras crianças. Muito lindo. E não, agora a gente se mudou, a gente está morando no Rio Comprido, aqui no Rio, é perto da Providência, mas não tanto, e a gente precisava de uma casa, né, para dar conta, nós somos 5, e veio para uma casa que tem uma garagem que dá direto na rua e vai ser biblioteca aberta para o pessoal daqui. Isso é muito interessante, que a gente realmente entende que as pessoas precisam se aconchegar, se aproximar, utilizar os espaços, estar juntas, né? Para produzir, para fazer ser. Olha, a Tamires compartilhou aqui. A Tamires diz assim, ó, eu queria entender sua visão, Ellen, sobre como abordar a memória e a história, que muitas vezes é uma memória da dor da, da pequena África com crianças e jovens. Né? Como abordar a memória se a memória muitas vezes acentua a dor. Né? É, uma coisa que eu me pergunto é sobre discutir o passado tem uma grande importância, mas para eu pensar no outro, eu preciso pensar em mim, né? Quando a gente discute o hoje com as infâncias, o que será que a gente encontra nas suas elucubrações? Eu vou falar das infâncias dali, da pequena África, que eu indico, inclusive, a lanchonete como um lugar interessante para se conhecer, porque faz um trabalho com as crianças que moram naquele território. E quando você vai escutar os relatos dessas crianças, eles continuam trazendo muita dor no presente. E aí, como é que a gente aborda o passado? Existe algo que nos liga, que é a dor, mas também existe nas nossas histórias ancestrais, naquele território, coisas que nos liguem à resistência, né? A gente tem Tia Ciata, a gente tem o próprio samba, o diálogo estratégico político de Tia Ciata com Venceslau Braz, presidente da República, para ter, já que ela curou a perna dele, né? A gente acha que era uma doença como erisipela, né? Que era algo assim. O que ela pediu? Ela não pediu, ai, gente, uma coisa qualquer. Ela pediu um cargo para o marido dela, né? Ser delegado. E aí, o que aconteceu?
os sambas começaram a acontecer sem batida da polícia. Justamente num lugar onde existia os encontros de religiões de matrizes africanas, né, que podiam se agregar para cultuar a si, sua história, sua cultura, seus deuses. Isso é muito potente. Isso é muito potente, né? É muito potente pensar, tem um livro que é o do Jacques Dávila, O Diploma de Brancura, que ele fala que aquela região ali era uma região pensada para ser interditada para a cidade. Então, a gente tem o Túnel Velho, o João Ricardo. É Tamires que perguntou? Foi Tamires que falou da... Você conhece ali, né, Tamires, o Túnel Velho, o João Ricardo? Ele dá acesso... Isso. Aquele túnel, existia um pensamento de ser feito um grande portão ali para que as pessoas da nossa comunidade não acessassem a cidade, né? E aí é pensar como que a gente precisa resgatar as histórias de estratégias que os nossos ancestrais tiveram para que isso não pudesse acontecer. Então, veja, todos nós estamos conectados com dores nos nossos corpos, né? A gente fala hoje muito isso quando a gente para conversar sobre o afrofuturismo. A gente sabe que o nosso corpo preto, ele ficou com sequelas das dores que a gente sofreu, né? Por tantos séculos. Mas existe uma estratégia nossa, um sentir outro, que também fica de herança. Então, eu penso que é muito importante, antes de falar do passado, isso, gente, para quem trabalha com perspectiva de presente e passado como se fosse uma coisa dissociada, mesmo sendo tempo. Eu e muitas pessoas, como eu, que pensam de maneira a abordar assuntos por um viés afroperspectivista, né? A gente entende que o tempo ele é contínuo. Quando a gente para fazer essas análises das nossas histórias com histórias outras, a gente chega em... Que livro está ali? A gente chega em Esperança Garcia, né? E olha que Esperança, a gente está falando de 1780. E a gente chega numa mulher preta que recentemente foi reconhecida como a primeira advogada do Piauí. Então, depende muito, Tamires, de qual é o seu objetivo, o meu objetivo em abordar essas dores. Se for a dor pela dor, vou te falar que a gente não fica tão baixo, né? Num país como o nosso, que mata tanto, a gente também tem muitas dores. Mas pensando as estratégias que os nossos ancestrais utilizaram, eu acho que fica um legado para a gente. Fica um legado, né? E aí, como ter acesso a isso? Acho que o que a gente precisa se debruçar hoje é como acessar as histórias dessas pessoas que lutaram dentro desses contextos para conseguir garantir, enfim, a sua sobrevivência, a sobrevivência do seu povo, deixar um legado de liberdade, entendeu? Então, isso para mim é mais importante do que falar da dor. Falar da estratégia. Que aí a dor aparece numa outra perspectiva. A gente não está discutindo Esperança Garcia porque ela foi uma escravizada. Eu estou discutindo Esperança Garcia para conseguir compreender a estratégia que ela utilizou para, num contexto de extrema opressão, conseguir escrever uma carta pedindo liberdade, conseguindo fazer com que as pessoas que estavam ali com ela também narrassem os episódios que sofreram, conseguir ter a coragem que ela teve de enviar aquela carta, mesmo sofrendo represálias, para que depois de tantos
séculos ela fosse, enfim, descoberta e que a gente hoje pudesse reconhecer nela uma grande estrategista. Então, eu penso que o nosso grande acordo precisa ser com a garantia do resgate das estratégias intelectuais do nosso povo. Mais que as dores. As dores a gente precisa repensá-las, porque a gente já viu que não dá certo, né? Nenhuma criança gosta de chegar na escola falando que ela descende de escravos. E isso não causa dor nas outras crianças. Isso é motivo de gozação. Então, a gente precisa mudar a nossa abordagem e se perguntar nos nossos objetivos o que, de fato, a gente está querendo atender, o que a gente está querendo falar, apurar bem, porque isso não é fácil. A gente está programado para, como o sistema racista brasileiro, explorar o corpo negro, suas dores, seu sexo, seu trabalho. Então, não é à toa que programas sensacionalistas continuam em pauta. Eles estão reproduzindo de uma maneira sistêmica as violências contra nós. E aí cabe a nós pensar caminhos outros para explorar a nossa intelectualidade, reconhecendo suas dores, mas reconhecendo a sua humanidade, que está para além da dor. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que é uma questão de perspectiva. Entendeu? Conseguiu sim, obrigada. Nada, querida. Então, fale aí, Milton. Eu não sei se alguém mais gostaria de se colocar. Eu estou aqui... Tá. Enquanto alguém vai se organizando aí para compartilhar as questões ou observações, quando você fala, né, Ellen, que nunca é só uma leitura, né? Não é simplesmente ler um livro. Eu fico com a imagem da participação das meninas na ação múltipla ancestral do educativo. Múltiplo ancestral. Tem duas meninas, duas crianças ali, sabe? Duas meninas negras lendo um livro de uma autora negra, a Nilma Limo, ilustrado por uma outra mulher negra, a Denise Nascimento, cuja a protagonista do livro é uma criança negra, uma menina negra, a Betina, né, que aprende com a avó, né, sobre o trançar e esse ato afetivo e né, de educação, de troca de saberes, de troca de afeto, né? Quantas camadas não tem no que para o olho desatento pode ser uma simples leitura, né? A gente está falando de uma ação que é múltipla ancestral, né? Ali as meninas é a presença da ancestralidade, sabe? É a ancestralidade viva ali lendo aquele livro que também traz sobre a ancestralidade, né? Que também traz gerações na autoria do livro, que a Nilma é de uma geração, a Nilma Limo, e a Denise é de outra geração, né? São várias gerações de mulheres negras ali presentes numa leitura, né? O quantas camadas tem. Eu tenho... Hoje eu costumo dizer que eu tenho um grande problema para analisar a literatura negra, porque ela nunca é só o que ela diz ser. E isso me toca muito, isso me emociona muito, porque nós fomos um povo que a gente não pôde falar por muito tempo. Veja, nós desenvolvemos muitas estratégias de falar pelo olhar, né? De nosso corpo. O nosso corpo realmente é um quilombo. Onde a gente está, a gente é. A gente não consegue disfarçar. A gente tem desenvolvida em nós uma maneira de se expressar outra que tem a ver com esses séculos de silenciamento. Eu não vou dizer para você se ela é boa ou se ela é ruim. Eu estou dizendo que ela existe. Esses dias uma amiga fez um livro falando sobre as cores e ela dizia que a mãe dela não deixava ela usar a cor vermelha. Eu me reconheci no livro, chorei. Ah, mas você chora lendo livro infantil? Mas muito, porque livro infantil não é só para criança. É para criança também, né? É uma linguagem.
E eu via, o ilustrador que fez fazia a cara da mãe dela muito embrutecida, e eu falei com ela, não dá para atenuar o rosto dessa mãe, não, porque esse não negado à cor é um não para ela também, né? A minha mãe dizia que eu não podia usar porque aí tem todos os interditos sociais, né? A gente é mulher, não pode usar vermelho, a gente é preta, não combina com vermelho, não combina com louro. Com qual cor que a gente combinava, gente? Era só com a marrom e brilho, e mais nada, né? Então, veja, eu chorei muito com aquele livro, eu fiz o prefácio dele, e a minha amiga falou, eu não sabia que ele podia ser abordado de tantas outras formas. Eu falei, pode, porque o direito à cor ainda é um direito que as crianças da minha periferia precisam se apropriar, sabe? Elas não precisam usar só jeans e blusa preta, porque tem que passar batido, porque tem que passar invisível, né? A gente tem direito, a gente tem direito. Inclusive, a nossa roupa colorida, quando a gente para ver os tecidos africanos, ela ainda é muito ridicularizada no nosso país, né? Então, veja, são muitas formas de abordar. E aí, Milton, não tem como. A Nilma traz uma história que aproxima até a mim, que não tive uma avó tão presente, né? Justamente por conta dos meus pais terem vindo para cá sozinhos, tentar uma vida melhor, mas ela traz para mim a importância desse lugar de colo e de como que elas conversam, né? Como que essa avó é sábia, entende o momento de sua partida, fala isso com a neta começa a pensar nesse lugar do empreendedorismo. Esse empreendedorismo, gente, eu sei que é uma palavra horrível, né? Caiu numa desgraça, mas eu digo isso como uma estratégia de subsistência, uma estratégia, né, de renda para essa mulher, né? Então ela traz, você trabalha tantas coisas ali, né, Milton, que assim tá aí para vocês. Ele nem é um livro novo, mas é extremamente necessário para a gente pensar o protagonismo das mulheres a partir dessas narrativas negras. Ah, é muito necessário. E tuas meninas também trazem uma memória, né, assim, da avó na ação, Elas é tiveram bem a bonito. avó. Aí elas trazem, assim, ah, eu lembrei de vovó, não sei o que, elas começam a comentar. Bem bonito. Olha, a Tainá participou aqui, ela coloca assim, olha, Ellen, você diz sobre o amor como uma explicação possível para os atos de resistência dos povos pretos favelados. E pensei, através dessa sua breve fala, se seu primeiro ato pedagógico não teve amor como método, com as suas amigas da escola, seus colegas vizinhos na infância, você poderia falar sobre como enxerga hoje essa sua primeira atuação? Ah, eu não queria ficar sozinha, Tainá. Muito ruim ser sozinha. Eu sempre achei que eu era mais que as minhas amigas, né? E assim, elas moravam perto da minha casa. A gente tinha uma dinâmica desenvolvida de estar juntas. As minhas amigas eram o meu canal cultural de lazer com o mundo. Nós éramos tudo que nós tínhamos. Se isso não for amor, eu não sei mais o que é. Então, quando eu revisito isso, eu lembro muito do dia que eu falei para o meu pai que eu ia fazer escolinha, e meu pai falou assim, eu te dou R$ 15 para você não fazer. Era mesada. Porque eu reconheço no meu pai o meu grito de cansaço, que a casa ia ficar cheia de criança. E eu falei que eu não aceitava, que eu queria o bico de luz e eu ia fazer aquela escolinha. E eu quero deixar registrado um agradecimento a todo o bairro da Gamboa, do Santo Cristo da Saúde, porque quando eu resolvi fazer a minha escolinha, eu me comprometi muito e eu fui batendo, saía da escola, eu estava com uns 9 anos, eu batia de porta em porta nas empresas dali, que eram empresas pequenas, e eu pedia folha de papel ofício, lápis de cor. Gente, eu ganhava. Eu ganhava tudo isso. Eu ganhava resmas de folha de ofício. Eu ganhei kits com lápis de cor apontador. E eu montei a minha escolinha com o apoio das pessoas locais.
E aí eu acho que meu pai meio que ficou assim, surpreso, e meu pai foi a primeira pessoa que meu pai me deu o meu primeiro quadro negro, né? Eu ganhei com 8 anos um quadro negro. Aí eu roubei muitos dias de escola, porque eu conseguia ali passar num lugar maior as atividades que eu resolvia compartilhar. Isso trouxe, Tainá, um aspecto muito interessante para aquelas meninas, porque as mães começaram a ficar mais preocupadas com as ausências das filhas. Porque, veja, se elas não estavam na escola, a professora não falava com elas, elas passavam despercebidas. Quando a professora fala comigo e eu levo para elas que a professora estava preocupada, que elas tinham que voltar para a escola, as mães também percebem que suas filhas fazem falta naquele ambiente. Porque ainda estava muito distante essa ideia de que a criança não tinha que fazer as atividades domésticas de maneira compartilhada com a mãe, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de muita dificuldade. E aí é quando as minhas amigas passam a voltar com mais assiduidade para a escola. Então, eu tive a oportunidade de ver isso também. Não ficamos reprovadas no segundo ano. Passamos todas assim, fomos indo embora. Eu acho que esse sentido de pertença teve muito amor, mas, assim, não era algo que eu precisasse pensar, tem que ter amor. Igual a gente fala hoje, temos que ser empáticos. Que eu acho, para mim, é algo muito difícil de explicar para as pessoas que elas precisam ser empáticas. Eu não consigo entender, porque no meu contexto de vida, a responsabilidade da nossa vida, do nosso espaço, era muito compartilhada. Por isso que eu acho que é tão importante para pessoas que não viveram em comunidades que se organizavam dessa forma, conhecer mais sobre essas outras maneiras de enxergar a vida, porque, para mim, são concepções filosóficas sobre a existência que não são compartilhadas com o Ocidente, né, eurocêntrico, mas que são também maneiras de se viver, né? Então, acho que são questões para a gente pensar, porque hoje eu reconheço que foi amor, mas naquela época, por conta do trabalho dos meus pais, da vizinha que tomava conta de mim, das pessoas que cuidavam do chão da rua, dos homens que se juntavam para bater a laje da casa de outra pessoa, eu vi muita coisa do lugar de onde eu vim, muita coisa. Eu sou uma pessoa que, assim, sou muito afetada pelo meu território, né? Porque, e olha que eu tô falando isso para vocês, gente, de uma vida de uma mulher de 32 anos que não nasceu numa família racialmente letrada. Eu fui descobrir as coisas tardiamente, mas ainda assim eu percebi um cuidado da minha comunidade com a minha vida. E eu acho que uma das coisas que o Pretinhas Leitoras tem feito hoje e que a gente vem se debruçando como pesquisa é a importância de garantir às gerações futuras e, inclusive, às gerações que estão chegando nesse momento, que elas conheçam a história dos seus territórios e o quanto que as pessoas que moraram ali tiveram que forjar estratégias para que aquele lugar exista. Então, a gente trabalha muito nessa linha hoje, entendeu, Tainá? Numa linha de pensar que as histórias daquelas pessoas importam e que aqueles saberes que existem ali, eles são fundamentais para a garantia de vida coletiva daquela comunidade. Então, hoje eu falo para você que é amor, mas antes eu achava que isso era um comportamento muito comum. E uma outra narrativa que eu também não entendia era essa narrativa de que preto não queria nada, de que preto queria morrer, de que vivia... Eu não entendia essa narrativa. Toda morte na favela sempre foi muito chorada, muito sofrida, muito, 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 muito. Eu não consigo compreender, claro, hoje eu sei que isso é uma narrativa racista, mas eu não sabia nem que fundamento que essa branquitude tinha para deduzir um absurdo desse. A vida para a gente é muito importante, muito importante. Então, eu acho que assim, a gente tem esse compromisso de retomar retomar não, a gente precisa construir olhares acolhedores, olhares que de fato queiram aprender sobre essas outras maneiras, essas outras formas filosóficas de discutir a existência, o mundo, as maneiras de se relacionar. Eu não estou dizendo que é perfeito, tá, gente?
como nenhuma é. Eu estou dizendo que é uma outra forma também de pensar a vida. A vida é pluriversa, não é a universalização, né? A gente tem a universalização da vida, que é o... Não, a gente tem plurimaneiras de se pensar filosoficamente a existência. Ai, gente, como a gente falou. Ó, Milton, eu estou aqui para apresentar o PPT. Pode dar sequência. Fica à vontade, tá, Ellen? Claro, obrigada. Eu vou compartilhar com vocês aqui, com muita alegria, uma pequena apresentação que eu tenho certeza que eu aprendi a fazer aqui. Estou muito orgulhosa de mim, que aprendi a fazer, vai dar tudo certo. Legal. Então, gente, eu fiz aqui um pequeno olhar sobre o Pretinhas, e eu quero apresentar para quem não conhece também. Essas são as minhas filhas, né? Meus tesouros de Oxum, Eduardo e a Helena, mas eu também sou mãe da Elisa. Eu costumo dizer que eu tenho São Cosme e São Damião e dou um em casa. Então, a Elisa está vindo por aí para depois vocês conhecerem. Quando eu falo da infância, eu gosto muito de fazer esse recorte lá do dia que eu dei aula com 7 anos e do dia que a Helena se preocupou com as crianças que estavam na rua durante o tiroteio. É a partir dessa preocupação com o cotidiano que a Helena vai pensar o Pretinhas Leitoras. Ela começa a dizer que as crianças precisavam estar em casa, mas que elas precisavam estar em casa fazendo alguma coisa que pudesse deixá-las entretidas para que elas não fossem para as ruas durante os tiroteios, porque no lugar onde a gente não consegue assegurar políticas públicas de fomento à cultura, tiroteio vira espetáculo. Isso é preocupante. As crianças saem para ver, gente, barulho chama muita atenção, é grito, enfim. E a gente tinha muito medo de balas perdidas. Então, a Helena, ela acredita que tinha que existir alguma coisa para as crianças fazerem. E aí é quando eu falo para ela, filha, mas só ler em casa não garante mudança. A gente precisa pensar numa leitura que questione por que isso acontece aqui e não acontece em Copacabana, enfim. E a Helena, então, começa a pensar o Pretinhas Leitoras. A gente já tinha uma dinâmica na nossa casa de leituras que traziam temas parecidos com as nossas vidas, né? Então, eram abordagens narrativas negro-afetivas, e esse termo, inclusive, é da Sônia Rosa, que é uma autora de literatura infanto-juvenil. E isso foi também servindo para a Helena pensar quais livros seriam interessantes para a gente poder discutir esses temas. Então, as meninas também nasceram na Providência. Hoje a gente não mora mais na Providência, a gente mora próximo. Isso tem a ver com uma série de questões, sobretudo com o meu lugar enquanto uma mulher que politicamente é muito ativa. A gente sabe da importância de se proteger também. Então, a gente hoje está num lugar pensando a possibilidade da continuidade das nossas ações e defendendo também essa maneira que a gente forjou de estar na luta e sabendo dos riscos que ela traz, né? Porque isso aqui é um projeto de cultura, mas, sobretudo, é um projeto que reivindica a liberdade. Então, ele também sofre ataques. É importante trazer isso aqui. A gente objetiva discutir a vida através da literatura. Nós já fizemos rodas de 2018 para cá, que acolheram mais de 700 crianças presencialmente, inclusive durante a pandemia. A gente conseguiu fazer em parceria com outros coletivos rodas digitais, online. Eu vou falar disso quando a gente vai finalizando. É dinamizado pelas gêmeas Eduardo e Helena, através das redes sociais. Vocês podem procurar o Pretinhas Leitoras. E aí eu trouxe essa contribuição da Valéria, que eu achei muito interessante, que ela diz isso: as histórias plurais, outras e diversas, representam vitalidade, resistência, empoderamento, que simbolizam um evento cíclico de formação constante. A escuta, o silêncio, a empatia, a coragem são maneiras de compartilhar as histórias ressignificadas em experiências de enfrentamentos contra toda e qualquer forma de justiça social. E é uma maneira também da gente reconhecer a luta das pessoas que vieram antes de nós, né? Acho fundamental quando o encontro dessas gerações acontecem, porque é isso, o Pretinho se propõe a ser também um lugar de encontro intergeracional.
para que a gente possa, sim, pensar o futuro, pensar o desenvolvimento, pensar a vida e os projetos de vida sabendo quem nós fomos, né? Então, esse projeto ele é imbuído da necessidade de conhecer e reconhecer as suas histórias através de um diálogo permanente com as pessoas que vieram antes de nós. Essa daí é a Duda, a gente estava num encontro incrível do AIO, e é isso, acho que isso tem muito do que a gente falou. Enfim, a nossa ideia, a partir dos livros que a gente lê, que todo mundo manda livro e a gente faz uma seleção, é justamente porque a gente está reivindicando justiça social. E aí não pode ser qualquer livro, gente. Não dá para ler qualquer coisa, até porque a literatura ela também está cheia de representantes do sistema escravocrata. Então, não adianta você pensar que ler... desculpa, vou falar que Branca de Neve todo dia para sua filha vai trazer um outro lugar de protagonismo da mulher, gente, não vai. E a gente pode, enquanto seres inacabados que somos, estabelecer outros referenciais para os nossos filhos e filhas, né? Então, procurem, pesquisem, se lancem, deixem as crianças também apresentarem, porque elas estão vivendo um momento de muita imersão no ambiente digital e que, por vezes, traz um acúmulo muito grande de informações e que passa despercebido por nós que somos adultos. Então, tenhamos um olhar acolhedor para compreender que nós não sabemos tudo e que muito do que a gente aprendeu trouxe sequelas também para as nossas vidas. Então, vamos nos comprometer hoje em acolher as vozes das crianças que no passado não foram acolhidas, né? Sobretudo as nossas. E aqui eu trago uma participação delas de como é que a gente forja essas crianças para elas poderem falar sobre temas que são tão difíceis. Gente, os temas que são tão difíceis são parte também da nossa história e eles existem em todas as sociedades, né? Faz parte da vida. Agora, como a gente vai se forjar para responder sobre essas dores, para tratar essas dores, é algo que a gente precisa se ocupar. E aqui foi uma formação que as meninas fizeram com contadores de história no Quilombo do Campim, em Paraty. Abrir mão de passeios que são extremamente idealizados por outras pessoas e voltar os olhos para o que importa, que somos nós, as nossas pessoas, conhecer a nossa cultura, conhecer as a grande diversidade de culturas que o nosso povo agrega. E isso faz com que nós tenhamos outras maneiras de abordar assuntos que para a gente é tão delicado. Às vezes, a maneira que a gente fala, não tem as palavras, a gente fala uma palavra em inglês, né? Self. Só em inglês a gente fala essa palavra. Tem coisa que você só vai conseguir explicar a partir de uma outra perspectiva. Se você não consegue pesquisar essas outras perspectivas, você fica preso à língua portuguesa, que é extremamente racista, limitada, né? Ela foi construída para que a gente não pudesse expressar. E o livro da Grada Quilomba, né? O Memórias de Plantação, se eu não me engano, ele fala justamente sobre isso. Bom, esses foram alguns dos livros que a gente trouxe para o Pretinhas Leitoras, né? Eu gosto muito da Sônia Rosa, eu trago isso. A gente traz, Eduardo e Helena gostam muito dos livros que trazem as meninas pretas com os cabelos Black Power. Agora elas estão na onda de botar trança, de botar outras, enfim, tipos de cabelo. Elas passaram por um processo também, né, de retirada de química, pelo qual eu também passei. Elas trazem essa vivência, então eu acho muito importante que a vida delas esteja nas literaturas que elas escolhem participar. A nossa vivência, as nossas experiências, elas precisam estar se sentindo acolhidas e a gente precisa alimentar a nossa cabeça com coisas que também produzem bem-estar, amor, empatia, conosco, antes do outro. A gente precisa também se cuidar. Então, essas literaturas que a gente apresenta são literaturas fruto de experiências das infâncias.
Então, eu acho que é muito rico compartilhar isso aqui com vocês. Bom, aqui eu falo do projeto como um todo, depois eu já falei bastante. E para encerrar, como é que esse projeto hoje ele auxilia na formação docente? Eduardo e Helena, elas dão palestras para professores do Brasil inteiro. E eu acho sensacional. Eu espero que outras crianças possam fazer o mesmo no dia a dia. E aí, a gente parou para pensar como é que as experiências delas podem trazer né, uma perspectiva outra para se pensar literatura. E a gente foi percebendo, a Duda ontem fez um vídeo, ela falou assim, mãe, brincar é viver. A gente precisa garantir o direito do brincar, porque a brincadeira é uma manifestação da vida. Eu, às vezes, fico muito arrepiada quando eu ouço minha filha falando isso. Eu só não vou falar que eu fico mais porque eu sou professora dos anos iniciais e eu ouço criança falando coisas incríveis. E é verdade. Então, a gente pensa que contar histórias é uma briga pelo direito de viver. E é uma briga, sim. Nós estamos em guerra o tempo inteiro. O Ailton Krenak fala disso e eu acho importante dizer. A gente não está idealizando a infância. Nós estamos vendo um país onde as crianças estão voltando a comer osso. E a gente não vai discutir veganismo agora porque nós não temos nem terra para pensar a plantação. A gente está falando sobre uma briga que precisa ser reconhecida. A gente precisa brigar pelo direito de existir. Então, pensar também a forma como a gente proporciona os espaços de prazer, onde as crianças possam produzir conhecimentos para além do espaço escolarizado. A gente não é só escola. A escola não garante a salvação de ninguém, e olha que eu sou uma grande defensora da escola, mas eu preciso dizer que a escola é mais uma forma de vermos a vida. E nós temos outras maneiras também de vermos a vida. E eu estou esperando ansiosa pelo momento onde esses dois espaços vão se encontrar. Porque a gente sabe da potência da escola enquanto legitimadora do saber. E para muitas pessoas, né, da nossa população, é importante que ela reconheça. Né? Então, assim, entender isso, reconhecer que esses saberes eles também são verídicos, questionem. Como que você aprendeu a fazer isso? Me conta mais sobre isso. Pergunta na sua família. São coisas importantíssimas, né, que garantem a sobrevivência. Eu não sei em que lugar da história a gente passou a achar que realmente o que a gente está fazendo hoje é tão mais importante do que as nossas avós fizeram um tempo atrás, sabe? Acho que a gente precisa retomar. Enfim, e aí nas histórias que a gente conta nas redes sociais, a gente tem a imagem dessas mulheres pretas que, como Lélia Gonzalez diz, são mulheres que são vítimas de opressões sistêmicas e a gente está trazendo elas para um lugar que é um lugar de uma disputa intelectual, uma disputa de narrativa intelectual. E eu acho que é esse lugar que a gente precisa estar. Tamires falou da dor e eu falei do intelecto. É isso, sabe, Tamires? Eu quero que a gente seja questionado hoje sobre como decidir os caminhos do nosso país. Porque é sobre isso. Se o Brasil não afundou até hoje, foi por conta do trabalho da massa populacional brasileira, de trabalhadores, trabalhadoras rurais, de mulheres pretas. Então, eu penso que a gente precisa trazer evidência disso. E eu vou terminar aqui, gente, falando para vocês duas coisas importantes. A primeira é que o Pretinhas Leitoras ele acabou de lançar o seu primeiro livro. E como nós já imaginávamos, o primeiro livro do Pretinhas Leitoras ele não é um livro da Eduarda e da Helena. Ele é um livro construído por 100 crianças, que são as 100 crianças que participaram das nossas rodas. Ele se chama Favelas. Então, depois vocês passem lá para vocês verem o Favelas, e a gente teve que fazer um dia de autógrafo com 100 autores. Foi interessante. Só pôde fazer com 20 por causa da pandemia. Todos eles estavam assinando e pedindo autógrafo. Foi muito engraçado. E, bom, nós temos 100 crianças autoras agora no Rio de Janeiro. A gente tem pensado na importância de garantir uma biblioteca de infâncias, justamente para que nós tenhamos parâmetros outros para pensarmos políticas públicas para o Brasil. Então, esse livro é a possibilidade de vocês também conhecerem um pouquinho do que rola nas nossas rodas de conversa.
E eu acho que era isso que a gente queria passar, sabe? O nosso primeiro livro ser realmente nosso. E a gente, nesse ano de 2021, conseguimos levar para o Brasil inteiro 8 narrativas literárias pensadas em parceria com a Rede Globo de TV, através de um programa chamado Encontro com as Letrinhas, que acontecia a cada 15, 20 dias no Encontro com Fátima Bernardes. Esse foi um objetivo maior que a gente pôde alcançar, e eu vou terminar essa apresentação com vocês assistindo. São 2 ou 3 minutinhos dessa contação de história que atravessou aí os estados, as cidades de todo o Brasil, direto lá do Morro da Providência. Ellen, agora está sem áudio. Gente, poxa, gente, o que aconteceu? Eu testei, não estava assim. Tá sem áudio? Deixa eu ver. Tá. Você pode interromper o que você está compartilhando e compartilhar de novo e selecionar o áudio na hora que você for compartilhar. Tem um íconezinho lá que você clica. Tá bom. Então, eu vou interromper aqui, vou compartilhar de novo. Compartilhar som, né? Beleza, acho que foi. Vocês estão me vendo? Sim, a tela está abrindo ainda. Ok. Ai, gente, que coisa chata. Veio uma... Só um minutinho. Agora eu não sei. Acho que agora não foi. Vocês estão vendo a tela? A tela abriu? A tela abriu, aí está pausado. Está pausado? Vamos ver se agora vai acontecer. Uma vez, 2 meninas que viajavam para o mundo dos livros. Que mundo tão diferente. Parece música, parece poesia. Olha ali, menininha do cabelo lindo e de cheiro doce. Macio como algodão, pétala de flor ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano pro alto ou jogado pra baixo. Amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Ou livre, leve e solto, ao sabor do vento. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, para enrolar e trançar, ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Eu não consigo ficar sério. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam, pro dia começar enrolado e animado. Pichain, sim, gosto dele bem assim. Pichain, sim, gosto dele bem assim. Cachinhos, crespinhos, virotes, coquinhas. Feliz com o meu crespo. O meu crespo é de rainha. Feliz com o meu cabelo firme e forte, com cachos que giram e o fio feito mola se enrola, vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha. Nosso crespo é de rainha. Gente, então, esse foi
a nossa apresentação, vou aqui interromper o compartilhamento. Esse livro é um livro da Bell Hooks, acho que muitas pessoas hoje estão na educação estudando Bell Hooks, e a gente compartilhou ele com outras crianças, e eu espero que essas leituras cheguem para mais crianças. Depois vocês podem ir na internet pesquisar Encontro com as Letrinhas, e vocês vão ter acesso aos outros livros que fizeram parte dessa primeira temporada, e tá muito legal. Teve o Péricles, que participou de a gente teve Lázaro participando também. As meninas assim ficaram muito felizes, e nós estamos aí sonhando, lendo só livros, mas que não são apenas, não é uma leitura que não tem um objetivo, né? Acho que a gente segue juntas pensando na importância de ler a vida. Eu quero agradecer, viu? Muito obrigada por terem me ouvido por tanto tempo. Acho que a gente falou bastante hoje. Maravilha. Gente, a gente está terminando, ainda tem alguns minutos. Quem quiser compartilhar alguma dúvida ou alguma observação, fiquem bem à vontade, também abrir as câmeras, fique à vontade. Essa questão, né, das meninas com o cabelo, né? Quando você fala de revisitar essas revisitas identitárias, né? O quanto o cabelo é identitário, né? E aí me lembrou MC Sofia, quando ela desconstrói a princesa branca e coloca a Rapunzel com dread, né? Assim, a minha Rapunzel tem dread. E aí é muito isso, né? O que traz para o personagem branco lá da princesa branca é o cabelo, aí ela vai e desconstrói, porque ela não se via naquela princesa branca. Então ela fez a própria princesa dela, uma menina preta com dread. E aí é maravilhoso isso, né? Incrível, eu acho que são questões para a gente muito importantes, e às vezes, quando a gente leva esse assunto para o Brasil inteiro, a gente precisa abordar com muito cuidado, com muito carinho. Tem muita gente que às vezes me pergunta, mas por que você não falou de tal forma? Porque esse é um assunto que a gente discutiu tão pouco que muita gente não tem ainda a possibilidade, às vezes, de lidar com ele, né? Quando a gente lê Frantz Fanon, uma vez eu falei para uma amiga, eu falei, todo mundo tinha que ler Frantz Fanon. Ela falou assim, não sei, será que todo mundo teria como lidar com suas dores da maneira que ele apresenta? Né? Então, a gente ainda está engatinhando. O que eu posso dizer para vocês é o nome do vídeo. Coloca lá no Encontro com as Letrinhas Meu Crespo é de Rainha, que você vai encontrar. O que eu posso dizer é que esse vídeo especial, ele trouxe para a gente mais de 1000 e-mails retornando, falando sobre, assim, relatos inúmeros de cabelo. E eu tenho seguidoras, né, junto com as meninas, nós temos uma rede com 90 mil seguidores. E essa rede é composta por mulheres adultas, gente. Assim, as crianças estão chegando por conta das mães, dos pais, mas são mulheres adultas e idosas que falam para a gente de como elas sofreram por conta do cabelo. Então, a gente vai aos poucos, por isso que a gente falou, né, Milton, da sagacidade, da gente entender que tudo tem um tempo e que a gente está chegando lá. A gente não chega sozinho, tem muita gente trabalhando conosco. Não se sintam sós nesse trabalho, né? Todos nós estamos, de alguma forma, produzindo saberes e conhecimentos necessários à libertação. Ai, que bom te ouvir. Eu fico pensando ainda lá naquela ação sua com as suas amigas na sua infância, né? Longe de romantizar, né, a falta de garantia de direitos ali, né? Assim, porque a garantia à infância não estava ali presente, né? Mas nessa estratégia mesmo, né, de acolhimento e o quanto, né, as crianças negras elas têm que serem sagazes, né? Assim, sagazes e criar essas estratégias de sobrevivência, né? E no coletivo, né? No coletivo. Então, quando você fala da sua trajetória acadêmica também, né, de você se colocar na sua escrita, que aí a Conceição Evaristo fala das escrevivências, que não é uma escrita solitária, é uma escrita sempre coletiva, né?
é isso, acho que a criança negra ela vai crescendo com essa ideia de estratégia no coletivo, né? É isso mesmo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou até agora. Acho que a gente falou tanta coisa incrível. Eu fico tão feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque eu sou mãe de 3 crianças, sou uma mulher preta, mãe intelectual, e eu acho incrível ter chegado até aqui por conta do trabalho de pessoas que, antes de mim, pensaram nisso, pensaram na oportunidade de eu poder compartilhar isso com vocês e me motivaram, de fato, a estar aqui. Eu agradeço muito a minha comunidade por ter me forjado a mulher que eu sou e, sobretudo, eu quero agradecer por essa possibilidade de esperançar que vocês me trouxeram. Todas as vezes que eu estou em companhia de pessoas que querem pensar em educação, eu sinto que eu fico mais esperançosa. E para a gente que tem lutado pela vida por tanto tempo, acho que nós sabemos as importâncias dessas pílulas, né? Então, quero parabenizar o CCBB Educativo por esse trabalho, agradecer ao pessoal do Jaca, porque, de fato, eu sinto que eu saio daqui mais feliz e acreditando nos trabalhos. Eu quero agradecer a todo mundo que está deixando mensagem. Eu fico realmente muito feliz, muito satisfeita e convido todos vocês a fazerem parte desse trabalho que é o Pretinhas Leitoras. A gente está sempre ali à disposição, ouvindo as pessoas. A nossa equipe conta também com a Fabiola Roldan, que é a coordenadora pedagógica, e a Duda e a Helena estão por aí, arrumando, crescendo, né? Já não estão pretinhas, então elas já têm 1,60 m, já calçam 40, o pessoal fala para mim, elas cresceram muito. Elas estão com 13, vão fazer 13 anos, e já disseram que o Pretinhas precisa ser repassado para outras crianças. Então, é isso, né? Acho que essa é a nossa história. A gente vai passando um legado. A gente não... Houveram muitas dores, mas a gente quer deixar esperança para todo mundo. Obrigada, gente. A gente que agradece muito, muito mesmo, assim, falas poderosas, afetivas, que nos incentiva, é uma nutrição mesmo, né, assim, de fazer acontecer, né, não ficar só na escrita, não ficar só na fala, sua contribuição traz, é um convite para a ação também, né? Aí a gente que agradece muito. Lembrando, gente, que é o registro, né, de tudo que Eren compartilhou aqui, vai estar disponível logo, logo no site ccbbeducativo.com, tá? E vocês podem ter acesso, tá bom? E aí, você falando o número do calçado das meninas, é muito coisa de mãe, né? Elas estão muito grandes, gente. Eu também estou achando incrível. Eu olho assim e falo, gente, o tempo passou. E que bom que o tempo passou e deu tudo certo. Eu acho que a gente está aí agora na pegada de chegar em mais crianças. Chegamos em 100 esse ano. Ano que vem a gente vai arrumar para mais 100 e vamos embora. Maravilha! Gente, eu compartilhei aí o site, ccbbeducativo.com. Lá você tem acesso às outras ações, inclusive a presença das meninas, né, pretinhas leitoras, no Múltiplo Ancestral. Aí é só procurar Múltiplo Ancestral Pretinhas Leitoras, aí vocês vão encontrar, tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos e todas pela presença, né, pelas participações. E lembrando também que a Tainá, que faz parte do Educativo, ela vai escrever um relato sobre a ação, né? E vai estar disponível também no site do CCBB, numa partezinha lá que é o Arquivo Vivo, onde tem os relatos dos educadores sobre as ações que a gente desenvolve. Então, é um olhar quem está de dentro ali e, né, relatando todos esses saberes, esses conhecimentos que os convidados compartilham com a gente. Obrigado ao Flávio, obrigado ao Matheus, intérprete de Libras, por estarem com a gente hoje. E é isso, até a próxima, gente. Fiquem atentos à nossa programação. Ellen, brigadão, viu? Maravilha. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Milton.
Tchau, tchau. Tchau. Prazer. Prazer, querido.